Naya é um covarde de cara aberta que, de alguma forma, conseguiu arrumar uma namorada conquistando sua amiga de infância. Porém, sua vidinha perfeita dá uma virada completa de 160 graus quando o gordão da XJ começa a fazer de cafetão para ele, abençoando-o com uma namorada atrás da outra. Tudo começa numa manhã, quando Na recebe um pedido de namoro de uma garota no telhado da escola, mesmo já tendo prometido amor eterno e até casamento para outra pessoa, uma fofinha chamada Soki Sakura, sua amiga de infância de longa data, e por quem seus sentimentos sempre foram óbvios. Ele ficou anos pedindo a mão dela, como um pseudo-playboy insistente, até que ela finalmente aceitou. Desde então, os dois vivem felizes para sempre. A história então volta um pouco no tempo, na escola, quando Soken se despede de Na porque precisa ir ao treino de basquete. Ele diz que vai esperar, mas Soken o alerta que pode se atrasar e pede para ele prometer que nunca vai traí-la. Isso atinge em cheio o ego de Na, que leva a sério demais e grita perguntando se ela realmente acha que esquisito como ele seria capaz disso. De repente, ele sai correndo, a abraça com força e torna tudo super dramático e constrangedor para Soki. Ela tenta se soltar, mas Naya entra em crise, achando que a namorada vai pensar que ele é grudento demais. Ele continua gritando o quanto a ama, deixando-a ainda mais envergonhada, até que enfim eles se separam. De volta ao presente, Na está na varanda curtindo a brisa e pensando no quão fofa Soki é, quando do nada aparece uma garota com uma declaração repentina, deixando nosso Romeu emocionalmente instável em curto-circuito. A garota percebe que nem se apresentou, pede desculpas e diz que seu nome é Nagisa, aluna do primeiro ano. Ela se aproxima e pergunta o que ele acha de sua aparência, sendo o pervertido sem salvação que é. Na grita que ela é a pessoa mais bonita que já viu. Nagisa se alivia e explica que passou 6 meses se preparando para essa confissão, até trouxe uma marmita caseira e treinou culinária 8 horas por dia. Na dramatiza, diz que ela não devia se sobrecarregar. Prova a comida e começa a chorar de emoção. Nagisa conta que comprou os ingredientes caros trabalhando meio período. Depois fecha os olhos e repete seu pedido de namoro, esperando um milagre. Mas Na recua, lembra de Soki, e começa a suar nervoso. Nagisa acha que não é boa o suficiente, até que ele solta a bomba, já tem namorada. Mesmo assim, ela diz que não vai desistir tão fácil. Quando vai embora, Na segura sua mão e admite que também a acha adorável, e num ato de burrice sem limites, diz que pode ficar com as duas. Ele pede para irem falar com Soken sobre isso. Nagisa mal acredita, mas aceita. Quando Soken volta do treino, encontra Na correndo como se fugisse de um urso, ofegante, dizendo que precisa falar algo em particular. A amiga dela, Shino, provoca com piadinhas maliciosas antes de deixá-los. Na tenta explicar, mas Soken fica mais distraída com a fofura de Nagisa do que preocupada. As três vão para um karaokê. Nagisa canta horrivelmente, falha nos esportes também, mas conquista Soki com sua comida deliciosa, a ponto dela brincar que também quer casar com Nagisa. É então que Na para de enrolar e solta a verdade, quer ter as duas como namoradas. Soki fica chocada, dá-lhe um soco devastador, mas Na não desiste. Soki questiona Nagisa, que admite amar Na e aceitar esse relacionamento a 3 como sua única chance. Depois de muito drama, chantagem com comida grátis e promessas idiotas de trabalhar até de madrugada, Soki cede, mas com a condição de poder desistir quando quiser. Na sugere que todos morem juntos. Nagisa aceita na hora, e Soki é praticamente forçada. Em casa, Na divide tarefas com Nagisa, enquanto Soken se recusa a ajudar e vai dormir. Mais tarde, rola tensão no banho e na hora de dormir. Com ciúmes, confissões constrangedoras, e até uma tentativa de futons compartilhados. No fim, entre crises de ciúmes, rivalidades, descobertas vergonhosas no histórico do celular, e muitos tapas na cara, essa relação maluca a 3 vai se desenrolando. Enquanto isso, Maya faz Nagisa se sentir ainda mais nervosa, dizendo que ela não precisa se esforçar tanto para competir com Soken, pois ele já acha especial do jeito que é. Isso deixa Nagisa emocionada, mas também ainda mais determinada a provar seu valor para o relacionamento. Com o passar dos dias, a convivência a 3 vira uma confusão constante.
Só que fica dividida entre ciúmes e curiosidade sobre Nagisa, enquanto Na não consegue deixar de agir como um completo idiota apaixonado pelas duas. Nagisa continua tentando conquistar espaço, seja com sua comida impecável, seja com pequenos gestos fofos, enquanto Sokey luta para não demonstrar que, no fundo, também está começando a se apegar à rival. Mas, no meio de toda a bagunça, uma coisa fica clara: Naya está mais determinado do que nunca a manter as duas ao seu lado, custe o que custar, mesmo que isso signifique bancar o trouxa, levar soco atrás de soco, e ainda prometer trabalhar até cair. Enquanto isso, Maya faz Nagisa se sentir ainda mais nervosa, dizendo que ela não precisa se esforçar tanto para competir com Sokey, pois ele já acha especial do jeito que é. Isso deixa Nagisa emocionada, mas também ainda mais determinada a provar seu valor para o relacionamento. Com o passar dos dias, a convivência a três vira uma confusão constante. Sokey fica dividida entre ciúmes e curiosidade sobre Nagisa, enquanto Na não consegue deixar de agir como um completo idiota apaixonado pelas duas. Nagisa continua tentando conquistar espaço, seja com sua comida impecável, seja com pequenos gestos fofos, enquanto Sokey luta para não demonstrar que, no fundo, também está começando a se apegar à rival. Mas, no meio de toda a bagunça, uma coisa fica clara: Naya está mais determinado do que nunca a manter as duas ao seu lado, custe o que custar, mesmo que isso signifique bancar o trouxa, levar soco atrás de soco, e ainda prometer trabalhar até cair. Enquanto isso, Maya faz Nagisa se sentir ainda mais nervosa, dizendo que ela não precisa se esforçar tanto para competir com Sokey, pois ele já acha especial do jeito que é. Isso deixa Nagisa emocionada, mas também ainda mais determinada a provar seu valor para o relacionamento. Com o passar dos dias, a convivência a três vira uma confusão constante. Sokey fica dividida entre ciúmes e curiosidade sobre Nagisa, enquanto Na não consegue deixar de agir como um completo idiota apaixonado pelas duas. Nagisa continua tentando conquistar espaço, seja com sua comida impecável, seja com pequenos gestos fofos, enquanto Sokey luta para não demonstrar que, no fundo, também está começando a se apegar à rival. Mas, no meio de toda a bagunça, uma coisa fica clara: Naya está mais determinado do que nunca a manter as duas ao seu lado, custe o que custar, mesmo que isso signifique bancar o trouxa, levar soco atrás de soco, e ainda prometer trabalhar até cair. Enquanto isso, Maya faz Nagisa se sentir envergonhada, dizendo que não precisa se esforçar tanto para competir com Sokey. Ele garante que já gosta dela do jeito que é. Isso deixa Nagisa emocionada, mas também determinada a continuar provando o seu valor. Com o passar dos dias, a vida dos três juntos vira uma confusão constante. Sokey fica se debatendo entre ciúmes e insegurança, enquanto Na não consegue parar de agir como um idiota apaixonado pelas duas. Nagisa tenta de todas as formas mostrar que merece estar ali, seja cozinhando, sendo fofa ou tentando agradar em tudo, enquanto Sokey, por mais que reclame, vai percebendo que também está se apegando à rival. No fim das contas, mesmo com tapas, brigas e situações constrangedoras, Naya continua firme na sua ideia absurda: manter as duas como namoradas, custe o que custar, mesmo que isso signifique virar um completo bobo apaixonado. Enquanto isso, Maya faz Nagisa se sentir mais confiante, dizendo que ela não precisa se esforçar tanto, porque ele já gosta dela como é. Isso a deixa emocionada, mas também ainda mais determinada a encontrar uma maneira de se tornar indispensável para o relacionamento. Com o tempo, a vida a três continua cheia de caos e situações embaraçosas. Sokey vive em conflito entre ciúmes e insegurança, enquanto Na age como um completo tolo apaixonado pelas duas. Nagisa se esforça para conquistar espaço, seja através da comida deliciosa, seja com seus gestos adoráveis, enquanto Sokey, mesmo reclamando, começa a perceber que também sente uma estranha afeição pela rival. Um dia, Nagisa decide que precisa encontrar uma forma de entender melhor os desejos de Na. Ela tem a ideia genial de espiar o celular dele, acreditando que lá vai descobrir os segredos mais obscuros e suas fantasias escondidas. Mas, nervosa demais para olhar diretamente no telefone de Na, ela acaba pegando o celular de Sokey primeiro.
para tentar ganhar alguma vantagem. Nagisa quase desmaia por dentro, ao ver o histórico de navegação de Sookie, que está cheio de guias sobre como satisfazer um homem na cama. Ao investigar mais, descobre que Sookie também posta filhotes fofos nas redes sociais, e em uma de suas postagens privadas, ela até chama Nagisa de a garota mais encantadora com quem já fez amizade. Isso faz o coração de Nagisa disparar. De repente, Na acorda e pergunta o que exatamente ela está fazendo. Nagisa tenta inventar uma desculpa, mas acaba confessando a verdade. A confusão acorda Sookie também. Para defender Nagisa, Na admite que também andou fuçando o histórico de navegação dela. Sookie entra em combustão instantânea ao perceber que todas as suas pesquisas picantes foram expostas em 4.000, sem pensar duas vezes. Ela dá um tapa gigantesco no rosto de Naya. Depois volta a dormir rezando para esquecer tudo no dia seguinte. Enquanto isso, Maya tenta consolar Nagisa, mas a situação só piora. O caos do relacionamento a três continua crescendo, com Naya insistindo na sua ideia absurda de manter as duas ao seu lado, custe o que custar, mesmo que isso signifique levar mais tapas. Prometer, trabalhar noites inteiras e ainda assim agir como um bobo apaixonado sem noção. Corando, ele diz que apoiará sua esposinha a qualquer dia só para manter o triângulo amoroso em andamento e acaba desmaiando. No dia seguinte, o trio aproveita a comida de Nagisa, quando ela de repente solta a bomba de que na verdade está na mesma classe que eles e confessa que tem matado aula para estudar como ser uma boa esposa, mas Na acha isso inaceitável e pergunta o que há de errado com o cérebro dela, o que a faz pensar que estragou tudo e perdeu a chance de conquistar o respeito dele para sempre. Ele então diz que vão estudar juntos o dia todo e começa a reclamar que Nagisa está muito atrasada na escola. Para resolver isso, os três se reúnem e começam com matemática, que Sookie acha bem fácil mesmo odiando estudar. Por outro lado, Nagisa trava um erro 4004 e pede licença para ir ao banheiro, morrendo de vergonha de descobrirem que o cérebro dela é mais liso que pudim. Depois de meia hora, Na fica preocupado e vai perguntar se Nagisa está bem. Ele tenta até chamar uma ambulância, mas ela grita que está tudo certo. Notando que ele não está convencido, ela desaba e admite que vai demorar um pouco, já que não vai ao banheiro há dias. Com isso resolvido, ela aproveita o tempo para pesquisar as respostas na internet e impressionar Na com sua matemática rápida. De volta ao quarto, ela pega a caneta com confiança e apresenta orgulhosa seus cálculos gênios, apenas para descobrir que estão totalmente errados. Mas Na a tranquiliza dizendo que ficará ao lado dela pelo tempo que for necessário, deixando-a sem palavras com sua aura máscula. Na manhã seguinte, Sookie avisa os dois que não devem deixar ninguém na escola saber do triângulo amoroso, e que devem evitar interações, mas ele acha insuportável deixar Nagisa sozinha, já que ela passou tanto tempo assim. Então, Sookie dá uma dose de lógica no crânio duro dele, explicando que é ruim para a reputação deles. Ela então pergunta a Nagisa se concorda, e Nagisa responde que está completamente bem, já que não é como se tivesse amigos, e ninguém fala com ela mesmo. Na escola, a atmosfera fica tensa com todos fofocando sobre Nagisa, o que deixa Sookie e Na muito irritados. Incapaz de suportar o tratamento injusto, ele se apresenta alto e orgulhoso como amigo dela na frente da classe, mas antes que ele revele com orgulho que mora com ela e Sookie, esta aplica nele um pouco de violência doméstica para esconder o segredo. Ela o arrasta até o terraço e confessa que não quer que todos pensem que ele a está traindo com uma garota claramente mais bonita. Nesse momento, Nagisa aparece e admite que está feliz com a vida de casada em casa, separando a briga. Depois de entregar uma marmita feita à mão, ela até se oferece para comer, sozinha no banheiro enquanto eles aproveitam juntos no telhado o que faz Na e Sookie se emocionarem com a fofura dela. Então, decidem que também vão se encontrar secretamente na escola. A cena muda e encontramos o trio relaxando no telhado da escada com seus lanches. Sookie sugere que podem se reunir em segredo, e não precisam agir como estranhos. Na argumenta que, embora o terraço geralmente esteja lotado,
Aquele lugar nunca recebe visitantes, então estariam seguros ali. Nagisa diz docemente que já fica feliz em passar tempo com eles em casa, o que pega Sokkin de surpresa. Ela grita alto perguntando como alguém pode ser tão altruísta, atraindo a atenção dos alunos por perto. E, como sempre, nascendo barulhento, começa a elogiar Nagisa, causando ainda mais tumulto. Depois de 3 tentativas, acabam sendo flagrados por um professor que os repreende por estarem em área restrita. Eles correm e escapam antes de serem pegos. Quando estão em segurança, Nagisa conta sobre um lugar em que costumava se esconder, o que faz os dois perceberem o quanto ela deve ter se sentido sozinha. Ela os leva a um banheiro mal assombrado e fedorento, orgulhosa por apresentar seu antigo esconderijo. Sokkin imediatamente surta, dizendo que jamais vai comer em um lugar que fede a morte. Nagisa então os leva para o lado de um banheiro masculino como segunda opção, mas Sokkin acha ainda mais nojento e grita ao ver um inseto por perto. Na então pergunta se ela não tem alguma opção que não seja fedida. A terceira opção de Nagisa é um banheiro feminino um pouco menos nojento, mas assim que Sokkin percebe que Na entrou junto, ela o empurra para fora, gritando que ele não deveria estar lá. Nagisa alerta que alguém pode vê-lo, mas Sokkin não dá ouvidos. E claro, o pior acontece. Algumas meninas o veem sendo empurrado para fora do banheiro e assumem o pior. Sokkin fica humilhada diante de todos, sentada feito criança chorona e implorando para escolherem um lugar que não seja banheiro. Nagisa insiste que nenhum outro lugar é seguro, mas quando Sokkin já ia ceder, Na tem uma ideia brilhante: usar a sala de equipamentos, já que ninguém aparece lá no almoço. Sokkin, traumatizada pelos banheiros, aceita imediatamente como se fosse um hotel 5 estrelas. Quando Nagisa começa a se culpar por ser egoísta por querer almoçar com eles, fica triste, mas no estilo cavaleiro exagerado, pega a mão dela e parte em direção ao depósito da academia. As garotas o seguem, só para descobrir que a porta está trancada. Enquanto elas perguntam como vão comer ali dentro, Na vê sua chance de brilhar e tenta arrombar a porta com o ombro, mas só se machuca. Sokkin, sendo a única sensata, aponta a janela aberta. Logo em seguida, os três entram se arrastando como idiotas, sem pensar em como vão sair depois. Lá dentro, começam a conversar. E claro, Na solta outro discurso brega, chamando a si mesmo de rei da ganância que não merece nenhuma delas. Sokkin concorda de imediato e o repreende, mas, pelo lado positivo, finalmente conseguem se sentar e aproveitar o almoço. Os dias passam, e todos os dias Sokkin fica impressionada com as novas obras-primas culinárias de Nagisa, correndo para abraçá-la como uma fã. Maya, vendo tudo isso, sente-se apenas um móvel de fundo, reclamando que não faz nada por elas. Mas Nagisa insiste que é ela quem ainda não faz o suficiente, chegando a se oferecer para trabalhar caso precisem de dinheiro. Na imediatamente recusa, exibindo com orgulho uma lista de ideias de trabalho péssimas para ele mesmo. Sokkin então se levanta e diz a Nagisa que ela já fez muito para mostrar seu amor por Naga, mas Nagisa apenas sorri e admite que isso é normal, afinal, todos fazem isso quando estão apaixonados. Essa frase atinge Sokkin como um caminhão. Ela percebe que, enquanto Nagisa é a esposa perfeita, ela mesma não fez nada além de reclamar de como é ruim com tarefas. Seu cérebro entra em espiral, imaginando Nagisa roubando seu possível marido e a deixando para trás. Isso a joga em pânico total. Inquieta, Sokkin sai correndo do esconderijo com a missão de provar que é uma candidata à esposa melhor que Nagisa, custe o que custar. Sentada em um banco do parque, ela quebra a cabeça para pensar em como agradar mas as únicas ideias que surgem são coisas sugestivas. Desistindo, ela volta para a casa de e pergunta diretamente se há algo que pode fazer por ele. Ele diz que ela não precisa fazer nada e se oferece para comprar um bolo. E, de algum jeito, essa burra fofa cai no papo de novo, voltando à estaca zero. Enquanto sai para comprar o bolo, Sokkin percebe o erro e corre ao supermercado decidida a superar Nagisa na cozinha. Mas, claro, se distrai no celular e deixa tudo queimar. Triste, ainda serve o jantar carbonizado, que os dois comem em silêncio, agradecendo educadamente. Mais tarde, Sokkin não consegue dormir.
Às 2 da manhã, vai até o quarto de Na com ideias questionáveis, todas rejeitadas por ele. Sentindo-se inútil, volta para casa e deixa uma carta. O barulho acorda Nagisa, que vai conferir o que aconteceu. Primeiro, ela se preocupa, mas logo começa a imaginar ter Na só para si pelo resto da vida. Quando ele diz que tentará aliviar as preocupações de Soki, Nagisa promete ajudar. Na manhã seguinte, Naya grita da varanda para acordar Soki e joga uma pilha de cartas nela. Soki devolve, mas ele começa a ler em voz alta. Quando isso não funciona, promete gastar dinheiro com gacha para ela. Mas Soki fecha a janela, dizendo que não está à venda. Determinado, ele insiste por vários dias até desabar de cansaço. Nagisa então pergunta se ela não é suficiente, e ele responde com outro discurso entediante sobre amar as duas e lutar por elas. Isso a convence, e ela promete resolver a situação. No dia seguinte, Nagisa arma uma armadilha, forçando Soki a pular até a varanda de Na, cara a cara. Ele pergunta por que ela o evitou. Hesitante, Soki chora, dizendo que se sente inútil diante da esposa perfeita Nagisa. Desejando a eles uma vida feliz de casados, sai correndo até que ele a chama. Mas, em vez de ouvir, ela prefere resolver com socos. Depois confessa que só quer ser útil para ele, mas Na é tão confiável que ela não consegue fazer nada. Quando se acalma, ele insiste que foi seu egoísmo que as uniu, e por isso quer dar o melhor de si pelas garotas. Mas Nagisa concorda com Soki. É péssimo quando ele só manda elas relaxarem, enquanto as trata como rainhas. Ao ouvir as duas gritando orgulhosas que são namoradas dele. Naya fica emocionado e quase cai no choro. Mas, no fundo, continua sendo o mesmo beta de sempre, jurando que vai protegê-las como se fosse algum protagonista de anime shounen. As meninas apenas reviram os olhos, mas não conseguem esconder um leve sorriso. Depois desse momento intenso, os três decidem agir como se nada tivesse acontecido, e seguem a vida escolar. Ainda assim, o clima fica meio esquisito, já que todos na classe percebem como eles estão mais próximos do que deveriam. O problema é que Naya não consegue se segurar e, vez ou outra, solta algum comentário embaraçoso ou chamativo. Soki fica cada vez mais frustrada com a incapacidade dele de ser discreto, enquanto Nagisa, do jeito ingênuo e meigo, simplesmente sorri e age como se estivesse tudo bem. Isso só deixa Soki ainda mais paranoica, pensando que, no fim, Nagisa vai mesmo acabar conquistando totalmente Naya, e deixando ela para trás. Um dia, durante o intervalo, Naya resolve discursar de novo, dizendo em voz alta que as duas são PTA para ele, e que não deixará nenhuma delas sozinha. Imediatamente, a sala inteira congela em choque, antes que ele possa terminar de arruinar de vez a reputação deles. Soki parte para cima, e o cala à força. Nagisa, tentando aliviar a situação, oferece parte da sua marmita para os colegas de classe, tentando desviar a atenção do barraco. Mas é tarde demais. Os boatos sobre os três já estão se espalhando mais rápido do que fogo em palha seca. Com os boatos se espalhando, Soki fica cada vez mais irritada. Ela não suporta a ideia de todo mundo achar que Naya está saindo com duas garotas ao mesmo tempo, principalmente porque uma delas é a esposa perfeita Nagisa. Para piorar, Naya não ajuda em nada. Toda vez que tenta defender as duas, acaba deixando escapar algo ainda mais suspeito. Um dia, no corredor, alguns colegas cochicham alto demais sobre Nagisa ser uma intrusa na vida do casal. Naya explode e parte em defesa dela, mas Soki imediatamente o arrasta para longe antes que ele solte outra bomba. No telhado, ela grita que não aguenta mais esse comportamento, dizendo que ele devia pensar antes de falar. Nagisa, por outro lado, parece tranquila como sempre. Ela diz que não se importa com o que os outros pensam, já que o importante para ela é passar tempo com os dois. Essa calma só deixa Soki mais nervosa ainda, porque sente que está sempre perdendo espaço para a ingenuidade fofa de Nagisa. Mais tarde, o trio volta ao esconderijo do depósito de equipamentos para almoçar. Mas o clima é diferente, Soki está emburrada. Nagisa tenta sorrir para animar o grupo, e Naya, como sempre, faz um discurso brega sobre como vai carregar as duas nos ombros até o fim dos tempos.
As meninas suspiram, mas no fundo ficam tocadas mesmo que nunca admitam em voz alta. Com o tempo, Soken começa a planejar formas de se mostrar mais útil e impressionar Naia. Ela se esmera em tarefas simples, mas sempre acaba tropeçando em alguma atrapalhada, como queimar comida, derrubar coisas ou se perder no caminho para entregar algo. Cada tentativa termina em desastre, e Nagisa, com seu jeito calmo e competente, continua arrasando em tudo o que faz. Isso só aumenta a frustração de Soki, que sente que nunca conseguirá alcançar o nível de esposa perfeita da rival. Enquanto isso, Naia, como sempre, age de forma desastrada, mas de coração puro. Ele tenta motivar Soki, mesmo sem perceber que a única coisa que consegue é deixá-la ainda mais nervosa. Nagisa percebe a tensão e tenta aliviar a situação, oferecendo ajuda, mas Soki recusa, insistindo que quer mostrar que pode ser útil sozinha. Em um dia particularmente caótico, Soki decide se aventurar na cozinha para preparar algo especial. Ela se distrai com o celular e acaba queimando praticamente tudo. Mesmo assim, apresenta o resultado como um jantar caprichado. Naia e Nagisa, educados e leais, agradecem e comem em silêncio, tentando não rir da situação. Mais tarde, à noite, Soki, frustrada com sua própria inutilidade, escreve uma carta para Naia, explicando como se sente. Nagisa, despertada pelo barulho, vai até ele e percebe o que aconteceu. Ela entende que Soken se sente insegura, e promete ajudá-la a se sentir mais confiante. No dia seguinte, Naia tenta acordar Soken jogando cartas e chamando atenção, mas ela se mantém firme, rejeitando qualquer tentativa de compra de afeto. Mesmo assim, ele continua insistindo, tentando de tudo até gastar dinheiro com gacha games para conquistá-la. Nada funciona. Quando Naia finalmente desaba de cansaço, Nagisa intervém, perguntando se ela não é suficiente. Naia, fiel ao seu jeito dramático e brega, faz mais um de seus discursos sobre amar ambas e estar disposto a lutar por elas. Isso finalmente convence Nagisa, que promete intervir para melhorar a situação. No dia seguinte, Nagisa arma uma armadilha divertida, forçando Soken a pular até a varanda de Naia, cara a cara. Soken admite que se sente inútil perto da perfeição de Nagisa, e se afasta chorando. Ela só quer ser útil de alguma forma. Naia, pacientemente, explica que foi seu egoísmo que os uniu, e por isso quer dar o melhor de si pelas duas. Nagisa concorda com Soken. É frustrante quando ele tenta mimar uma sem perceber os sentimentos da outra. No fim, as duas gritam juntas, orgulhosas, que são namoradas dele, e Naia, emocionado, promete protegê-la sempre, mesmo sendo o mesmo idiota, atrapalhado de sempre. Depois desse momento de reafirmação do triângulo amoroso, a vida escolar do trio segue cheia de atrapalhadas e situações embaraçosas. Naia continua sendo o idiota barulhento que não consegue ser discreto, sempre comentando coisas fora de hora ou elogiando Nagisa de forma exagerada. Soki, por sua vez, não consegue lidar com isso e entra em pânico cada vez que sente que está perdendo espaço para Nagisa. Nagisa, sempre calma e gentil, tenta manter a harmonia, sorrindo para tudo e ajudando os dois a se acalmarem. Ela continua sendo a esposa perfeita, sempre fazendo pequenas gentilezas, como preparar lanches, ajudar nas tarefas de Naia ou simplesmente passar tempo com ele. Cada ato seu deixa Soki ainda mais insegura e desesperada para provar que também é útil e digna do amor dele. Certo dia, Soki decide que precisa superar Nagisa de vez, e resolve se dedicar à cozinha. Ela passa horas tentando preparar um prato especial, mas é constantemente interrompida por distrações, celular ou pequenas confusões. O resultado é sempre um desastre: comida queimada, molhos derramados ou sobremesas irreconhecíveis. Mesmo assim, ela apresenta com orgulho sua obra-prima a Naia e Nagisa. Eles comem em silêncio, tentando não rir. Mas Soken interpreta cada reação como uma crítica, e entra em desespero. À noite, Soken escreve outra carta para Naia, explicando como se sente inútil e impotente diante da perfeição de Nagisa. Nagisa, percebendo a situação, vai até ele e promete ajudar Soken a se sentir mais confiante e valorizada. Naia, fiel ao seu jeito atrapalhado, tenta motivar Soken, mas acaba deixando a situação ainda mais caótica. Nos dias seguintes,
Naya continua tentando conquistar Sookie com ações exageradas e discursos bregas, mas nada funciona. Ele chega a gastar dinheiro com gacha e outros mimos, mas Sookie se mantém firme, querendo apenas provar que pode ser útil por si mesma. Nagisa, vendo o esforço da rival, incentiva discretamente e garante que tudo vai se resolver. Em um momento de tensão, Nagisa arma uma situação que força Sookie a interagir de forma direta com Naya, pular até sua varanda, cara a cara, admitindo seus sentimentos e inseguranças. Sookie confessa que se sente inútil perto da perfeição de Nagisa e só quer ser útil de alguma forma. Naya explica que seu egoísmo os uniu e que fará de tudo para cuidar das duas. Nagisa concorda com Sookie. É frustrante quando ele tenta mimar uma sem perceber os sentimentos da outra. No final, as duas acabam gritando juntas que são namoradas de Naya. E ele, emocionado, promete protegê-la sempre, mesmo continuando seu jeito atrapalhado e idiota de sempre. Apesar de todas as trapalhadas e embaraços, o trio continua unido, encontrando maneiras de passar tempo juntos, proteger o segredo do triângulo amoroso e lidar com os desafios do dia a dia escolar. Nos dias seguintes, o trio continua a explorar esconderijos secretos na escola para almoçar juntos, longe dos olhos curiosos dos colegas. Cada lugar novo que Nagisa apresenta é mais bizarro que o anterior. Desde banheiros mal cheirosos até depósitos esquecidos, e só quem entra em pânico a cada visita, tentando desesperadamente encontrar um espaço seguro que não envolva cheiros ruins ou insetos. Naya, como sempre, se mostra inútil na prática, mas tenta animar as meninas com suas ideias absurdas, tropeçando e se machucando no processo. Eventualmente, Naya tem a ideia de usar a sala de equipamentos, que raramente é frequentada durante o almoço. Sookie, aliviada por finalmente escapar dos banheiros, aceita imediatamente, agindo como se tivesse acabado de entrar em um hotel 5 estrelas. Nagisa, ainda culpada por ter causado tantos problemas, tenta se desculpar, mas Naya toma a dianteira e garante que agora todos podem almoçar juntos sem mais confusões. Enquanto almoçam, Sookie não consegue conter a admiração por Nagisa, que mais uma vez supera todas as expectativas com sua comida. Ela abraça Nagisa como uma fã enlouquecida, enquanto Naya observa, sentindo-se como um mero móvel de fundo. Nagisa, no entanto, insiste que ainda não está fazendo o suficiente e até se oferece para trabalhar se precisarem de dinheiro. Naya interrompe, orgulhosamente mostrando sua lista de ideias de trabalho, absurdas que ele mesmo inventou, deixando todos confusos. Sookie, sentindo-se inútil, tenta pensar em maneiras de ser útil para Naya, mas só consegue ter ideias sugestivas ou totalmente impraticáveis. Desesperada, decide ir até o supermercado para preparar algo especial e impressioná-lo, mas, distraída pelo celular, acaba queimando tudo novamente. Apesar do desastre, apresenta o prato com orgulho, e Naya e Nagisa comem educadamente, agradecendo, enquanto Sookie entra em pânico por mais um fracasso. À noite, sem conseguir dormir, Sookie escreve uma carta para Naya, deixando claro como se sente inútil perto da perfeição de Nagisa. Nagisa, despertada pelo barulho, vai até ele e percebe a situação. Ela promete ajudar Sookie a se sentir mais confiante e apoiada. Naya, fiel ao seu jeito desajeitado, tenta confortá-la, mas só piora a confusão. No dia seguinte, Naya tenta acordar Sookie de maneira exagerada, jogando cartas e gritando, mas ela se mantém firme, rejeitando qualquer tentativa de compra de afeto. Ele então continua insistindo durante dias, gastando energia e dinheiro, até desabar de exaustão. Nagisa intervém e pergunta se ela não é suficiente para ele. Naya, com outro de seus discursos bregas, reafirma que ama as duas e fará de tudo para protegê-las. Isso finalmente convence Nagisa, que promete resolver a situação e ajudar Sookie a se sentir segura. No dia seguinte, Nagisa arma uma situação que força Sookie a pular até a varanda de Naya, cara a cara. Sookie admite sentir-se inútil perto de Nagisa, e confessa que só quer ser útil. Naya explica que seu egoísmo uniu os três, e que fará o possível para cuidar das duas. Nagisa concorda com Sookie. É frustrante quando ele tenta mimar uma sem perceber os sentimentos da outra. No fim,
as duas gritam juntas que são namoradas dele. Inaya, emocionado, promete protegê-la sempre, mesmo continuando seu jeito atrapalhado e idiota de sempre. O trio continua unido, mesmo enfrentando confusões diárias e situações embaraçosas, encontrando maneiras de passar tempo juntos, proteger o segredo do triângulo amoroso e lidar com os desafios da escola. Entre idas e vindas, falhas cômicas e atos de carinho, os três fortalecem seus laços e aprendem a lidar com inseguranças, ciúmes e pequenas rivalidades de forma divertida e carinhosa. Com o passar dos dias, o trio vai se adaptando à rotina de casa e da escola. Cada momento juntos, por mais simples que seja, se torna uma pequena aventura, seja preparando refeições, estudando, ou simplesmente passando tempo juntos no esconderijo secreto. Naya continua sendo o idiota atrapalhado e barulhento, mas sempre de coração puro, disposto a proteger e apoiar as duas. Só que, mesmo ainda se sentindo insegura, vai aprendendo pouco a pouco a valorizar suas próprias qualidades. Ela continua cometendo erros cômicos na cozinha ou em tarefas simples, mas começa a perceber que seus esforços são importantes, mesmo que não sejam perfeitos. Nagisa, sempre calma e gentil, continua sendo a figura estabilizadora do trio, cuidando de todos com dedicação e carinho. O dia a dia deles se torna um equilíbrio entre confusões, ciúmes e momentos ternos. Só que em Nagisa, apesar de pequenas rivalidades, aprendem a conviver e até a se apoiar. Naya, como catalisador de toda a bagunça, garante que o triângulo amoroso se mantenha unido, mesmo que seus métodos sejam questionáveis e desastrados. Em uma sequência particularmente fofa, o trio decide passar um tempo juntos apenas para relaxar. Eles compartilham risadas, histórias do dia a dia e pequenos gestos de carinho, como dividir comida, ajudar nas tarefas e proteger o segredo do triângulo amoroso. Esses momentos mostram como o relacionamento deles vai além do romance. É uma amizade profunda, leal e cheia de afeto. No final, apesar de todas as atrapalhadas, desentendimentos e confusões, o triângulo amoroso se fortalece. Só que aprende a valorizar suas próprias qualidades. Nagisa continua sendo a figura doce e confiável. Inaya, mesmo atrapalhado, cumpre seu papel de protetor e ponto de união entre elas. A história termina com a sensação de que, enquanto estiverem juntos, poderão enfrentar qualquer desafio, rir de qualquer desastre e continuar fortalecendo seus laços de amor, amizade e parceria. Na fica impressionado com a dedicação delas e se curva dramaticamente, deixando que o apliquem um tapa em desculpa. Só que aceita a oferta, ainda se recuperando do golpe. Ele sorri e diz que essa atitude pode fazer é o que ele realmente ama nela. Mais tarde, quando as garotas estão jantando, Sokkin diz a Nagisa que nunca cairá pelo charme fofo e pela comida deliciosa dela. Mas quando Nagisa faz aqueles olhos de cachorrinho, Sokkin instantaneamente se apaixona por ela e pensa que Na é um cachorro de sorte por ter o melhor de ambas as garotas, querendo se tornar melhor amiga dela. Sokkin pega o Call of Duty e sugere que joguem juntas para fortalecer o vínculo. Nagisa se surpreende, pois costumava jogar o tempo todo, e se gaba de ter mais de 1000 horas de jogo, o que deixa Sokkin animada para ver como uma gamer profissional joga, apenas para levar um tiro a cada rodada que jogam. Logo ela percebe que Nagisa é um desastre completo, mesmo com 1000 horas de jogo. Vendo-a frustrada, Sokkin sorri e diz que carregar noobs, como ela é a única vez que se sente orgulhosa de si mesma. Ela então diz que não vão parar de jogar até Nagisa conseguir uma kill, mas cada vez que entram em uma partida, ela continua levando tiro na cabeça repetidamente. Ainda assim, Nagisa fica feliz de ver Sokkin sorrir pela primeira vez em muito tempo. A garota admite que é bom ser melhor que ela em alguma coisa. Depois de um tempo, Sokkin percebe um noob acampando em um canto e diz a Nagisa que essa é a chance de finalmente marcar uma kill. Com foco extremo, ela respira fundo e dá um 360 no scope diretamente no peito de Sokkin, derrubando-a instantaneamente. A confusão acorda Na, que fica feliz em ver as garotas se dando tão bem como melhores amigas. Nagisa então tem a ideia de assistir seu YouTuber favorito para melhorar. Sokkin não consegue deixar de se fixar nas proporções monstruosas da garota e a chama de foto sem habilidade. Observando mais de perto, Maya
percebe que a garota deixou acidentalmente um uniforme da mesma escola delas no fundo. No dia seguinte, Na e Soken estão indo para a escola quando a amiga dela, Shino, aparece e provoca Soken por estar sempre grudada em Na após a aula. Os três almoçam juntos na sala de equipamentos, e Nagisa percebe que o youtuber que assistiram no dia anterior, Mira, mudou a thumbnail do vídeo para esconder o uniforme. Soken debocha da Miss Double D por cometer um erro de nível iniciante e se gaba de seu esconderijo genial sem perceber que esqueceu de trancar a entrada. De repente, a janela se abre e uma garota loira consegue enfiar a enorme cabeça. Todos ficam em silêncio até que Soken os faz reagir, tentando criar uma desculpa para explicar a garota o que um rapaz e duas garotas estão fazendo em uma sala trancada, usando 100% de sua capacidade cerebral. A garota pergunta se interrompeu algum tempo sujo juntos. Na responde que pode ser um galinha, mas até ele tem limites quanto a um trio, fazendo Soken entrar em pânico e dar um soco nele. A garota fica convencida de que ele está secretamente em um triângulo amoroso, e se pergunta o que aconteceria se revelasse para toda a escola. Na tenta silenciar a loira com uma propina, dizendo que são suas economias de vida. A garota deixa cair o dinheiro e diz que ganha o dobro disso por mês, o que faz Na entender errado e pensar que ela está se vendendo. Ele a alerta sobre os perigos de estourar na indústria de filmes adultos. Isso deixa a garota realmente chateada até Nagisa perguntar casualmente se ela é a youtuber Mira, enquanto Mira suava frio. Nagisa aponta que ela tem os mesmos olhos grandes e corpo avantajado, expondo-a com um screenshot da thumbnail acidental. Soken percebe que agora tem vantagem e ameaça revelar a identidade secreta de Mira para toda a escola. Antes que Mira exploda, Soken termina o drama e decide que estão quites. Agora, ela diz que o segredo de Mira está seguro, mas vendo que a garota não está convencida, Nai aposta em sua honra como Gigachad, que levará o segredo dela para o túmulo, mesmo que ela o traia, e Mira começa a respeitá-lo, apesar de achá-lo um pouco estranho. A garota loira então declara que é oficialmente a terceira namorada de Na, deixando todos boquiabertos. Mira acha que sabe que se a identidade dela for exposta, poderá ter sérios problemas. Então, decide se juntar ao circo das namoradas, ao anunciar que é a nova namorada. As outras três imediatamente se opõem, questionando como ela poderia se inscrever assim. A youtuber permanece firme, enquanto todos tentam entender por que tomou essa decisão repentina. Nagisa revela a verdade sobre suas intenções reais, mas Mira a nega, insistindo que apenas sentiu necessidade de ter um namorado. Soken a chama de mentirosa, mas nosso simples certificado pede para acreditar nela, dizendo que parece genuína. Quando as garotas ainda não acreditam, Mira tenta seduzir Nai e, claro, funciona perfeitamente. O rapaz começa a corar, fangirlando sobre seus vídeos, e por um segundo parece que ele cederá, mas justo quando todos pensam que aceitará, ele recusa. Ao ouvir isso, Soken pula em Na, orgulhosa, alegando que seu namorado nunca a trairia. Por um segundo, Mira parece realmente magoada, perguntando se tudo não passava de uma piada. Na calmamente diz que se ela realmente quer um namorado, alguém como ela encontraria outro em pouco tempo. Não querendo desistir, Mira puxa todos os truques, chamando-o de covarde e até insultando as outras garotas, chamando-as de mendigas. Mas nada funciona. Eventualmente, ela se ajoelha, admitindo derrota. Nesse momento, Soken olha pela janela e pergunta o que todos querem para o jantar, revelando acidentalmente que moram juntos. Isso acende uma nova chama em Mira, que percebe a situação, enquanto as garotas escapam. Na está prestes a sair quando Mira o segura, tentando impedi-lo, mas acaba empurrando-o de cara no chão. Sem perder tempo, ela corre atrás delas como um goblin perseguindo um aventureiro novato, gritando que também vai se mudar para lá, com lágrimas nos olhos. Oferece-se para pagar aluguel e até cozinhar, mas Na a rejeita completamente, deixando-a correr chorando. Alguns dias depois, quando o trio finalmente acredita que se livrou do caos, eles voltam para casa e encontram uma tenda no quintal. A persistente youtuber aparece, declarando orgulhosamente que se não a deixarem entrar, viverá do lado de fora. Ao ser perguntada como encontrou o lugar,
Ela admite que o seguiu por dias e promete fazê-lo se apaixonar por ela de qualquer jeito. As três juntam suas cabeças para bolar um plano para expulsar a insistente. Nagisa sugere que passar frio na tenda pode desgastá-la, especialmente com o tempo chuvoso. E de fato, naquela noite, a chuva cai. Para piorar, caracóis entram na tenda, provocando um surto completo da garota. Molhada e tremendo, ela sai da tenda, mas ainda se recusa a desistir. Na abre a porta e diz para ela ir embora. Mas Mira permanece teimosa, afirmando que não sairá até que sua exigência seja cumprida. Na tenta raciocinar, dizendo que ela não pode acampar ali para sempre. Ela encara como um desafio. Logo, ela gasta uma fortuna em saco de dormir premium e outros equipamentos de camping, orgulhosamente anunciando que sobreviverá à noite para provar seu ponto. De manhã, surpreendentemente, ela consegue. Ela passou a noite não só sobrevivendo, mas também gravando conteúdo adulto para recuperar o dinheiro gasto. Quando o trio abre a porta de vidro para verificar, Mira já está de pé, se gabando que poderia continuar por semanas se quisesse. Mas Na apenas manda ela ir para casa tomar banho porque está fedendo. Mira ignora e improvisa um banho, enchendo um saco de lixo com água e deixando esquentar ao sol para continuar sua missão de falso amor. Enquanto a situação se agrava, as duas jovens esposas sentam juntas, desabafando sobre como a YouTuber se tornou um incômodo completo. Só quem se aproxima com um sorriso maroto e sussurra um plano no ouvido de Nagisa. No começo, Nagisa hesita, dizendo que parece agressivo demais. Mas ao ouvir sobre o perigo de a bruxa roubar Naya, ela concorda imediatamente. Enquanto isso, Na relaxa no banho, preocupado que as coisas saiam de controle e possam ferir os sentimentos de sua garota. As garotas se aproximam com uma proposta de passar tempo de qualidade juntos, que faz parte do plano de Soken de recuperar a atenção dele da nova garota. Enquanto Mira murmura dormindo em seu saco de dormir, sonha em fazer-na se apaixonar por ela. No dia seguinte, vendo Mira confortável em sua vida nômade no quintal, Na manda ir embora e voltar para a cozinha. Mira se recusa, dizendo que só sairá se ele fizer dela sua namorada, deixando Na furioso, por não conseguir lidar com três garotas quando já está sobrecarregado com duas. Incapaz de suportar a rejeição, Mira desafia Na a tocar na tenda, e o afasta com suas brasas quentes. De volta à sala, as três decidem que a melhor chance é vencê-la em uma guerra de desgaste. Felizmente, Mira sente a necessidade de ir ao banheiro e sai, dando a Na uma ideia genial. Ele liga rapidamente para a loja de penhores, para levar alguns objetos do quintal. Mas só quem pega o telefone diz que ele está sendo agressivo demais. Ele pensa que ela está dando permissão para lidar com Mira, apenas para receber um não firme. Surpreso com a calma delas, ele se pergunta por que não estão preocupadas com ele se apaixonar por ela como Nagisa, e reclama que é um covarde que só pensa com seu joystick. Na informa que o caminhão chegará em breve. Ao ouvir Soken dizer que Mira pode voltar a qualquer momento, Na corre para interceptá-la, antes que seja deslumbrado por sua enorme personalidade, e acabe cedendo. Ele consegue alcançá-la e diz que quer conversar. Mas ela exige que ele saia do caminho, a menos que implore para ser seu namorado. Vendo o desespero dele, ela o distrai e foge. De volta à casa, ela pega as garotas carregando seus pertences no caminhão, e Soken elogia Na por segurá-la, enquanto Mira tenta recuperar suas coisas. Ele se desculpa antecipadamente, e a carrega sem consentimento. Sem forma de impedi-lo, Mira se faz de vítima e grita que está sendo maltratada por um criminoso. Sua voz chama a atenção de todos, fazendo Naya hesitar. Mas Na permanece firme, declarando que não se importa se os vizinhos perdem o respeito, porque ele já não tem nenhum. Mira fica furiosa porque seus equipamentos de camping custaram uma fortuna, mas Na diz que pagará cada centavo. Ela responde que um plebeu como ele nunca pagará 1.000.000 de ienes, mesmo que custe menos da metade. Mas nosso homem diz que está disposto a trabalhar o quanto for preciso se ela deixar o quintal, depois que os entregadores vão embora. Mira explode com Na por não ceder aos encantos dela, mesmo ele sendo um pervertido certificado. Ele admite ser um traiçoeiro com duas, mas garante que cumprirá a promessa de deixar suas garotas felizes.
mesmo pagando com uma noite com as duas à vida. O intenso charme de Na atinge Mira como um caminhão, e faz seu coração disparar. Depois que ele lhe entrega o contrato para parar de persegui-los, caso ela pague, Mira pensa duas vezes e rasga o documento. Ela agarra o braço de Na, e se recusa a ir embora porque não quer viver longe dele. Oxê, nesse momento, seu pai aparece e pergunta à jovem onde esteve. Ao olhar para Na, ele realmente espera que ele não seja o namorado dela. Então, Na revela orgulhosamente que já tem duas garotas lindas, o que deixa o pai de Mira preocupado, achando que ela está morando na casa de um jogador sujo. Ela nega morar com ele, embora esteja aberta à ideia se ele implorar. Mas ele a rejeita com um firme não. Enquanto ela discute com o pai, as garotas pedem a Mira para tirá-las de lá. Então, ele diz diretamente ao pai de Mira para levá-la para casa, porque não está interessado na filha dele. Quando o pai reage ao desrespeito, Mira deixa claro que é uma garota atraente e inteligente, antes de revelar acidentalmente sua carreira secreta. Ao ouvir sobre isso pela primeira vez, seu pai fica impressionado com a maneira como a filha promove seus talentos de forma brilhante, mas antes que possa repreendê-la, Na a defende dizendo que os vídeos mostram sua genialidade, criatividade e dedicação em criar conteúdos que nenhum mortal consegue resistir. Não convencido, o pai de Mira a puxa e diz para ela amadurecer, até que ela o afasta com um tapa e afirma que nenhum homem decide o que ela pode ou não fazer. Decepcionado com a falta de apreciação de sua filha, o pai dela pega seu telefone para deletar sua conta e impedir que estranhos a vejam, mas antes de apagar, Na corre para salvá-la e diz ao homem que Mira investiu inúmeras horas se esforçando para se destacar. Como o pai não aceita isso, Na afirma que protegerá Mira, fazendo-a corar tanto que seu rosto praticamente combina com o vestido, perdendo a paciência com a fraca postura de Na como homem. Sokey e Nagisa perguntam o que ele está planejando. Mira diz que vai para casa por enquanto e ameaça deserdar o pai se ele interferir em sua carreira novamente. No dia seguinte, as duas futuras noivas se sentam para conversar. Elas falam sobre como nunca imaginaram que a garota YouTube realmente se apaixonaria pelo futuro marido delas, embora o idiota ainda não tenha percebido. Mesmo assim, Sokey não consegue se livrar da preocupação. Ela está convencida de que, se a garota confessar, Na poderia aceitá-la sem pensar duas vezes. Animada, Sokey se levanta, dizendo que precisam bolar uma solução, mas logo se sente sobrecarregada de tanto pensar. Ela então sai de casa, dizendo a Nagisa que voltaria logo, e vai ver sua mãe. No caminho, ela começa a se estressar, pensando que já perdeu metade de seu marido para outra garota, como se ele fosse uma pizza, e jura que não vai compartilhar mais. Ao entrar em casa, sua mãe se surpreende, mas Sokey informa que só veio pegar algumas roupas. A mãe, totalmente alheia ao fato de que Na tem duas garotas morando com ele, pergunta animadamente como estão as coisas, claramente esperando algo interessante, mas Sokey corta o assunto, dizendo que não fizeram nada de errado ou proibido. Isso faz sua mãe questionar se há algo de errado com Sokey ou, pior, com Na. Ela rapidamente corrige a filha, lembrando como aquele maluco Na implorou para ficar com ela. Sokey admite que o verdadeiro problema com seu homem é que ele é um pouco respeitoso demais, mas então entra em pânico, imaginando se morrerá inocente e virgem. Observando-a enlouquecer, sua mãe oferece conselhos maternais e entrega um ridículo traje de coelhinha para ajudá-la a conquistar o futuro marido. Naquela noite, Sokey bate à porta de Na, perguntando silenciosamente se Nagisa está dormindo. Quando ele confirma, ela entra e passa um tempo de qualidade com ele. Na manhã seguinte, Sokey está toda sorridente no café da manhã, excessivamente alegre, até oferecendo ajuda a Nagisa na cozinha, sendo muito mais educada que o normal. Nagisa, percebendo isso, pergunta o que a deixou tão bem-humorada. Sokey solta uma risada estranha e sai de casa. Enquanto lava roupa, Nagisa encontra pedaços do traje de coelhinha misturados na lavanderia. Percebendo um pequeno deslize de Sokey, ela rapidamente mostra o traje a Na, exigindo explicações. Na garante que nada inapropriado aconteceu, embora admita que o traje a pegou de surpresa,
Isso faz Nagisa pensar que ele talvez goste de cosplay. Determinada, ela retorna usando um traje de empregada. Confuso, Na pergunta por que ela escolheu aquele traje. E ela explica que não conseguiu decidir e acabou comprando por impulso. Ela se vira e pergunta se ele gosta. Na elogia o traje e pede para ela chamá-lo de mestre. Ao fazer isso, Na perde o equilíbrio, cai de costas e afirma que nunca viu uma empregada tão fofa quanto ela. Enquanto isso, Sookie passeia pelo parque, corando, aproveitando o dia. De volta ao drama do cosplay, Nagisa cuida de Na como uma empregada dedicada. Ele pede educadamente que ela use o traje uma vez por semana, dizendo que está curtindo o tempo em família, fazendo Nagisa corar. Ela sorri, dizendo que também está feliz. Mais tarde, durante o jantar, Nagisa está incomumente feliz. No meio da conversa, ela acidentalmente chama Na de mestre na frente de Sookie, que demora a processar o que aconteceu e entra em pânico. No dia seguinte, na escola, um grupo de meninos elogia a beleza de Miraa. Enquanto isso, a Yutubo não consegue parar de pensar em Na, desde que ele a defendeu diante do pai. Ela o observa secretamente enquanto ele estuda em sala. Em conflito sobre seus sentimentos, ela solta um grito, chamando a atenção de Sookie e suas amigas. Sookie percebe Miraa constrangida e se aproxima, perguntando por que está ali. Uma amiga de Sookie pergunta como ela conhece a garota. Sookie quase revela o nome do canal de YouTube de Miraa, mas é interrompida por Miraa, que pede para chamarem Na de Ha na escola. Sookie provoca, dizendo que sabe que Ha tem uma queda pelo marido dela, mas Ha nega veementemente. Nesse momento, Na aparece, fazendo o coração de Ha disparar. Sem pensar, ela agarra o braço dele e o leva ao telhado para conversar em particular. Lá, Na pede desculpas por tê-la rejeitado diante do pai. Ele tira a camisa, oferecendo a chance de tirar fotos embaraçosas para postar nas redes, se ela quiser. Miraa fica irritada e não gosta da oferta. A tensão aumenta, e ele promete encontrar um namorado melhor para ela, se desejar. Ele alerta que se ela continuar pressionando, poderá se tornar um três amores. Após Na falar, Miraa revela seus verdadeiros sentimentos, agradecendo-o por impedir que seu pai destruísse sua carreira no YouTube, explicando o quanto seu canal significa. Ele responde apenas com um de nada, o que deixa Miraa ainda mais irritada. Ela sai furiosa, sem perceber que Sookie ouviu sua declaração. Sookie fica vermelha de raiva. Mais tarde, na sala de aula, Sookie está com uma amiga quando Miraa chega sem ser convidada para perguntar como Na está. Sookie pergunta por que ela veio se nem está na classe, chamando atenção. Um garoto pergunta a Na se ele já se envolveu com a garota loira, e ele responde que é complicado, deixando Miraa furiosa. Ela o segura e se proclama sua amante. Sookie explode, dizendo para manter distância do seu homem, lembrando que ouviu Miraa confessar amor a ele. Miraa lembra que Nagisa existe, deixando Sookie ainda mais irritada, que ordena que Na não saia de seu lado, enquanto estiverem na escola. Na percebe que Sookie se sente sozinha, e a abraça, prometendo nunca mais deixá-la. Ela inicialmente pede para parar, mas ao ver o ciúme nos olhos de Miraa, tudo vale a pena. Após Miraa sair, o professor avisa que a aula começou, mas Na diz que está curando a solidão de Sookie, e não quer interromper. A classe ignora ambos, e Sookie questiona se é realmente necessário. Ele garante que sempre estará ao lado dela, pois sabe como é ser solitário. Morta de vergonha, Sookie tenta levar a situação como vitória, podendo afirmar domínio sobre Miraa e passar tempo de qualidade com Na. Depois da aula, Shino se despede de Sookie, que menciona que precisa trocar de roupa para a educação física. Na não a deixa sozinha. Quando Sookie chama Na de louco, Miraa aparece, dizendo que vai emprestar o namorado dela. Irritada, Sookie pega o uniforme de ginástica e Na e foge com ele. Acham uma sala vazia e trancam a porta. Na pergunta o plano, e Sookie diz que vai se trocar. Ele promete respeitar e ficar de guarda. Miraa recebe uma mensagem que a obriga a ir embora. Agora sozinhos, Sookie teme que Miraa roube Na se realmente o ama. Quando ele se oferece para sair, Sookie agarra seu braço e implora para nunca mais deixá-la sozinha. Em casa, Sookie está emburrada com a ousadia de Na aula, e Nagisa diz que foi romântico, deixando Sookie com ciúmes.
Na chega e pergunta o que as meninas conversam. Sokey conta a fantasia de Nagisa. Ele se oferece para realizá-la ali, e Sokey se envergonha, dizendo que seria errado. Mesmo perturbada, Sokey diz que não é tão mesquinha, e que a competição é necessária para ganhar. Ela sai e diz para se divertirem, mas pede que ela assista, para não ser trapaça. Sokey observa estranhamente, enquanto Nagisa se derrete nos braços dele, despertando algo dentro dela. Mesmo querendo parar, seus olhos não querem desviar, fazendo-a se perguntar se gosta de ser cuckolded. Após lutar com seus sentimentos, ela interrompe os dois e admite que não esperava que Nagisa fosse tão rápida. No dia seguinte, Nagisa pergunta por que parece sério. Ele diz que não sabe se é impressão ou se a chance de Mira gostar dele, deixando ambas chocadas. Sokey a arrasta para planejar como evitar que ele descubra a verdade. Ela sugere usar a confiança cega de dizendo que ele é delusional, por achar que um cara comum como ele poderia conquistar alguém como ela. Ela insiste que ele só ficou com ela e Nagisa por sorte divina,